Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a vossa vida, por meio de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos às nossas redes sociais. São aproximadamente 18 horas e 11 minutos. Temos mais uma oportunidade de nos reunirmos para comungarmos uma porção da palavra de Deus convosco. E dentro desta exposição, que é uma pequena reflexão da palavra de Deus, que se encontra em Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 6. Mateus 25, versículo de número 6. Nós vamos falar: a meia-noite se aproxima. Mateus capítulo 25, versículo de número 6. Diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Saiam ao encontro dele. Então, dentro da narrativa do texto de Mateus, capítulo de número 25, a gente vê o Senhor Jesus trazendo esta palavra aos seus discípulos e também a nós nos nossos dias, trazendo o despertamento. A gente bem sabe que o mundo, a cada dia, está apodrecendo. O mundo, a cada dia, está se degradando, dentro da imoralidade. E a cada dia o mundo está perdendo os valores, que são poucos, que ainda existem na mente e no coração de alguns, e o mundo está se transformando em um caos. Mas a gente vai perceber, tanto como foi nos dias de Noé, a geração de Noé se corrompeu, a geração de Noé se entregou ao pecado, provocando a ira de Deus. Deus deu oportunidade ao homem para que o homem se arrependesse dos seus pecados, porque a Bíblia diz que nos dias de Noé, Deus o constituiu como pregoeiro da justiça. E o mais lindo é que quando Noé recebeu esta chamada, e Deus, ao escolher Noé pelo ato da graça, porque observou que Noé ele era reto, justo, e se desviava do mal, em que a geração de Noé estava mergulhando a cada dia, como também está mergulhando nos nossos dias. Foi o Senhor Jesus que disse, que assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Jesus faz um apontamento, dando-nos sinais, através da revelação das Escrituras, acerca da sua vinda. Diz, vai se assemelhar como nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento, bebiam, Mas, quando eles estavam diante desta circunstância, não perceberam quando Noé entrou na arca. Não perceberam por quê? Porque estavam envolvidos com as paixões e as seduções do mundo, envolvidos pelo pecado. Enquanto Noé estava envolvido no projeto que Deus havia lhe ortogado. Tanto Noé quanto seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, as suas noras, testemunharam daquilo que Deus iria fazer, caso o homem não se arrependesse. Mas os homens amaram mais o pecado, enquanto Noé amou mais a Deus e o projeto de Deus, que era a arca, para gerar o escape na vida
do homem. Então percebam, observe que foi o Senhor Jesus que disse: assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Observem o texto sagrado, quando você lê Mateus, capítulo de número 24, né, versículo de número 12, a Bíblia diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Iniquidade é a prática contínua do pecado. Então, observe que quanto mais o homem mergulha na prática do pecado, da iniquidade, mais a sua mente, mais o seu coração fica obscurecido para o amor, a graça, a revelação de Deus sobre a sua vida. Então, observe que Jesus, em Mateus capítulo de número 25, ele traz um alerta a todas as pessoas. Muitas pessoas estão se preparando para a vinda de Jesus. Se caso você está se preparando e a trombeta tocar, né, ou você partir para a eternidade, né, vai ficar difícil, porque nós temos que estar preparados para a vinda do Filho do Homem. Quando a trombeta tocar ou a eternidade nos chamar, nós temos que estar preparados. Oh, glória a Jesus. Não sabemos o dia da nossa partida. O homem nasce, o homem vive e o homem morre. A grande pergunta é: você está preparado para a vinda do Filho do Homem? Porque na vinda do Filho do Homem, ele virá para buscar a igreja e ele virá nos ares. Quando o arcanjo tocar a trombeta, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estamos vivos, seremos transformados, porque aquilo que é corruptível se transformará em corruptibilidade. Aquilo que é mortal se transformará em imortalidade. E seremos conduzidos perante o Senhor nos ares. Então observe, meus irmãos, que Jesus deixou esta promessa. Quando Jesus falou acerca da sua morte e da sua ressurreição, em João capítulo de número 14, em João capítulo de número 13, Jesus percebeu que os discípulos ficaram tristes. Mas Jesus, conhecendo a mente e o coração e a tristeza que viria diante dos seus discípulos, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus, crerdes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então observe que Jesus deixou uma promessa. Quem será arrebatado? Aqueles que morreram em Cristo Jesus. Né? E aqueles que estão em Cristo Jesus e permanecem em Cristo Jesus. O homem que vive na prática do pecado e na iniquidade, este não será arrebatado. Este não granjeará a salvação caso morra nesse estado. Para que o homem ele abrace a salvação outorgada por Cristo Jesus, ele precisa primeiro crer. Porque o termo crer é ele ter consciência que ele é pecador. É ele trazer à sua memória, ao seu espírito, à sua alma, a identidade de pecador. Segundo, reconhecer o que Jesus fez pela sua vida. Jesus morreu na cruz do Calvário, né? Ao terceiro dia ressuscitou para libertar o homem do poder do pecado. Observe que a mensagem de João era arrependimento, produzir os frutos dignos de arrependimento. Né? Jesus disse: arrependei-vos,
porque o reino de Deus está entre vocês. A mensagem dos discípulos era: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e chegue o refrigério na vida de vocês. Então, perceba, observe dentro do texto bíblico que quem será arrebatado, quem será chamado, serão aqueles que estão em Cristo Jesus. É aqueles que estão preparados, não os que estão se preparando. Louvado seja Deus. Pode ser de repente, pode ser não, é de repente. A Bíblia diz que como relâmpago se mostra no Ocidente, né? E vai até o Oriente, né? Nesta velocidade será a vinda do Filho do Homem. Né? Se não me falha a memória, 7 milésimo de segundo, num piscar de olhos, é a qualquer momento. Não existe na Bíblia uma data determinada para o dia da vinda de Jesus. Quem tal datas para a vinda de Jesus, tá? Não conhece as Escrituras, né? Se coloca como um nécio, sem entendimento, porque Jesus ele deixou bem claro, tá? Que somente o Pai sabe o dia da sua vinda. Jesus não revelou o dia, mas ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então perceba que, antes de tudo, nós devemos vigiar. Por quê? Porque o diabo, ele vem com tentações para te tirar da presença de Deus. O mundo vem com as suas seduções, com as suas concupiscências, para seduzir você, tá? E te tirar da presença de Deus. A natureza da carne, o velho homem, sempre deseja ressuscitar dentro de você. O que Paulo falou sobre as obras da carne. Sempre vai desejar se manifestar, porque se você der vazão ao velho homem, aos desejos e às paixões do velho homem, também vai conseguir te tirar da presença de Deus. São 3 inimigos poderosos que o cristão tem que batalhar em todos os momentos para vencer. Primeiro, o diabo. Segundo, o mundo. Terceiro, a concupiscência do apetite da carne, o velho homem que guerreia dentro de você. E eu sempre vejo pela perspectiva das Escrituras que o maior inimigo que nós temos é o que está dentro de nós mesmos, que é o velho homem. Martinho Lutero, eu já falei para vocês, disse que pensava que o velho homem havia morrido nas águas do batismo. O que ele não sabia é que o miserável sabia nadar. Então, se nós negligenciarmos, irmãos, a leitura das Escrituras Sagradas, se negligenciarmos a oração e negligenciarmos o jejum, nós cederemos, tá? Nós cederemos às tentações do diabo, às seduções do mundo e às paixões do velho homem. Então, precisamos entender que nós precisamos zelar pela nossa vida espiritual. É nossa obrigação, é nosso dever cuidar da nossa vida espiritual. Deus não vai orar por você. Deus não vai jejuar por você. Ele não vai vigiar por você. Tá? É nós que precisamos orar. É nós que precisamos jejuar. É nós que precisamos mortificar a natureza da carne. A Bíblia diz que ao diabo nós devemos resistir a ele firme na fé. Eu vejo muitas pessoas, né, desafiando o diabo. Eu não vejo o arcanjo Miguel desafiando o diabo. Eu não vi nem Jesus desafiando o diabo. Tá?
Quem somos nós para desafiar o diabo? Tá. O arcanjo Miguel diz: o Senhor te repreenda, quando foi contender com o corpo de Moisés. Né? Ele diz: o Senhor te repreenda. Tá? Jesus, a Bíblia diz que só resistiu às tentações do diabo. Você não é obrigado a ceder às tentações, porque ser tentado não é pecado, mas ceder às tentações é pecado. Jesus foi tentado no deserto durante 40 dias e 40 noites. Jesus estava jejuando. Quem conduziu Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Para quê? Para que ele pudesse ser tentado pelo diabo. Mas em todas as tentações que o diabo investiu em Cristo, ele quebrou o focinho, e o focinho dele foi envergado na areia do deserto. Essas são palavras minhas, viu? Tá. Foi envergado na areia do deserto. Por quê? Porque ele peitou em Cristo Jesus. E observe dentro das narrativas de Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, dentro da tentação do deserto, que Mateus diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas Jesus não estava só, ele estava cheio da plenitude do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, se Jesus jejuou, se Jesus orou, se Jesus se separava, tá, para os montes para orar, em oculto, em secreto, sozinho, Jesus passava a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vigília orando. A primeira vigília é das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda vigília é das 9 da noite ao meio-dia. A terceira vigília é à meia-noite às 3 horas da manhã. A quarta vigília, elas são das 3 da manhã às 6 da manhã. Jesus orava. Então, quem é você para não orar? Quem é você para não dobrar os seus joelhos e orar e suplicar perante o Deus dos céus? Quem somos nós, irmãos, para não jejuarmos, mortificarmos a nossa natureza da nossa carne? A Bíblia diz, a declaração de Paulo, ele diz: eu mortifico a minha carne todos os dias, para que em mim se aperfeiçoe o poder de Deus. Sabe por quê? Porque o velho homem precisa estar crucificado. Crucificado. E isto só é possível através do jejum. Através do jejum. Então somos nós que precisamos zelar pela nossa vida espiritual. Somos responsáveis por zelar pela nossa vida espiritual. Você quer vitória, mas não ora. Você quer ser cheio do poder e da unção de Deus, mas não jejuma, não ora, não se alimenta das Escrituras Sagradas, não consagra a sua vida, não vigia com a sua língua. Então você precisa entender que somos nós que temos que zelar pela nossa vida espiritual. Então precisamos entender, tá? A cada dia que, se o cristão não orar, se o cristão não ler as Escrituras, não meditar nela, tá? Porque a Bíblia diz que temos que meditar nas Escrituras dia e noite. Salmo 1. É bem-aventurado o homem que lê, medita, se aprofunda nas Escrituras Sagradas. Como você vai responder às pessoas acerca da sua fé se você não tem conhecimento das Escrituras Sagradas? Então eu vejo muitos cristãos aí correndo atrás de profetas, eu vejo muitos cristãos aí pedindo oração, mas não oram, não jejuam, não consagram, não se humilham debaixo da potente mão de Deus. Escute uma coisa, você precisa descer, se humilhar,
debaixo da potente mão de Deus. Não é profeta que vai derramar a bênção sobre a tua vida. Não é pastor que vai derramar a bênção na sua vida. A Bíblia diz que Deus depositou tesouros em vasos de barro. Deus depositou dons em vasos de barro. Porém, tá? Quem está desmantelado, quebrado, eu tenho um conselho: se arrependa, se converta dos seus maus caminhos, para que a bênção de Deus desça sobre a sua vida. Porque, senão, não descerá. Quando você está em oração, consagrando, buscando, não precisa correr atrás de profeta. Se Deus quer te declarar alguma coisa e você quer ouvir a voz de Deus, primeiro, abra as Escrituras e você sentirá a inspiração do Espírito de Deus falando com você. Você terá a experiência do próprio Deus falando no teu íntimo e no teu coração e te direcionando. Segundo, se você quer ouvir a voz de Deus, desça na oração, que você sentirá a presença do Espírito de Deus sobre a sua vida. E você sentirá a voz do Espírito de Deus falando com você. Quando Deus quer usar alguém em profecia para você, escute, é o profeta que vem até você. Tá? Não precisa andar correndo atrás de profeta, porque a Bíblia diz, irmãos, na vida de quem teme a Deus, ora, jejuma, se familiariza com as Escrituras, a Bíblia diz, as bênçãos do Senhor, tá, os acompanharão. As bênçãos do Senhor seguirão os que creem. As bênçãos do Senhor andam correndo atrás de pessoas que têm uma vida de temor a Deus. Então eu te pergunto, que tipo de cristão você está sendo? Que posicionamento na sua vida cristã você tem tomado? Tá? A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isto aqui, irmãos, embasa, porque Jesus não falou esse texto, tá, aleatório, ele usou um fundamento. Tá? Você vai ver em Deuteronômio capítulo 28, se não me falha a memória, que fala sobre as bênçãos e sobre as maldições. Então, se você é um cristão que teme a Deus, a Bíblia diz que as bênçãos que andam correndo atrás de você. Não é você que anda correndo atrás da bênção. Se você anda correndo atrás de bênção, irmão, você está desviado. Você está afastado dos princípios e dos valores de Cristo Jesus, porque a Bíblia diz, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E foi Jesus que declarou esta palavra. O meu povo erra porque lhes falta conhecimento. Aí entra esses falsos profetas, esses mercenários da fé, esses lobos disfarçados de crente e te engana, porque culpado é você, que não busca conhecimento das Escrituras e é levado por qualquer vento de doutrina. Tá? Fujam desses perturbadores, tá? Fujam desses filhos de Belial que andam perturbando a sua mente com as distorções das Escrituras sagradas. Então perceba, a Bíblia diz em Efésios, Paulo chamando a atenção da igreja que habitava na cidade de Éfeso, ele diz, enchei-vos do Espírito Santo e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Então perceba que Paulo está dizendo, é para vocês se encher, é para vocês descer, é para vocês buscarem, é para vocês se humilharem debaixo da potente mão de Deus. Então, a incumbência de se encher do Espírito é nossa. É nossa. Em Atos capítulo de número 2, o Espírito Santo desceu. Né? A Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, porque Pentecostes também é conhecido como a festa das semanas, né? Era uma festa de comemoração no 50º dia, tá? Após a Páscoa. E Jesus, quando foi assunto aos céus,
né, da sua ressurreição até ele ser assunto aos céus no Monte das Oliveiras, havia passado-se 40 dias. Foi aonde recebeu-se a ordem, aos discípulos, dizendo: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revertidos de poder. Os discípulos desceram para Jerusalém e foram para o cenáculo, o segundo piso da casa. E a Bíblia diz que ali eles perseveraram unânimes em oração e súplica, tá? Os discípulos, Maria, as mulheres, os irmãos de Jesus estavam presentes ali, aproximadamente 120 pessoas. Então, no decorrer dos 10 dias, eles estavam em que posicionamento, irmãos? Orando, suplicando, em unidade, pela promessa de Joel 2:28, debaixo da palavra do Senhor. A Bíblia diz que foi de repente. Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a Bíblia diz que de repente veio do céu, como de um vento vermente e impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas, tá? O campo de visão, tá? Espiritual se abriu, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, tá? De fogo. E a Bíblia diz que eles profetizavam, tá? Então ali aconteceu 2 eventos, a xenolalia e a grossolalia. Eles falaram em línguas espirituais. Segundo os Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5, se não me falha a memória. Tá? O que fala em mistérios, fala a Deus, não fala aos homens, porque em mistério fala com Deus. Quem fala em línguas não entende o que está falando, mas fala em segredo com Deus. Então perceba que ali o Espírito Santo desceu. Mas o que eu quero trazer aqui é que os discípulos tiveram que zelar pelaquilo que receberam do Senhor. Tá? Uma coisa é eu ser cheio, outra coisa é eu zelar, eu permanecer cheio do Espírito Santo. Então sou eu que tenho que zelar pelo dom de Deus. Né? E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, ele fala que devemos zelar dos dons espirituais. Então você precisa entender que você precisa zelar, cuidar da sua vida espiritual. Se a trombeta tocar hoje, você tem convicção que o seu corpo será transformado num corpo glorioso, num corpo incorruptível, e você será conduzido perante o Senhor nos ares? Você tem esta convicção dentro de você? Oh, glória a Jesus! Então perceba, meus irmãos, que devemos zelar da nossa vida espiritual, tá? Devemos zelar, não relaxarmos. É por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo: não apagueis o espírito. O Senhor acende a chama. O Senhor nos enche. Mas é nós que temos que zelar. É nós que temos que cuidar. Se nós não vigiarmos, o Espírito Santo se apagará em nós. A presença do Espírito Santo se apagará em nós. E eu te pergunto, você está orando? Você está jejuando? Você está lendo as Escrituras Sagradas? Você está buscando ao Senhor Deus? A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto ele está perto. A porta da graça se abriu. Mas a qualquer momento a porta da graça vai se fechar. Agora eu te pergunto: tem azeite? Tem fogo na sua vida? Fogo só é alimentado se tiver azeite.
O fogo só está aceso enquanto tem algo para alimentá-lo. Tá? O Espírito Santo não é fogo, mas a Bíblia traz o fogo como símbolo do Espírito Santo. Tá? E precisamos de azeite para que o fogo possa se manter aceso. Lembra das 10 virgens, o texto que lemos? Né? A Bíblia diz que o noivo olhou para as nécias, que foi o dono da venda comprar azeite, não conseguiu comprar o azeite, porque as suas lamparinas não tinham reserva, estavam vazias. Quando ela chegou na porta, onde haveria o casamento, né, elas bateram, o noivo abriu a porta e disse: acendam as vossas candeias para que eu possa vê-las. Ela disse: nós não temos azeite, as nossas lamparinas estão apagadas. O que foi que o noivo respondeu a elas? Eu não vos conheço. E fechou a porta. Porque isto simboliza a sua comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amigo do noivo. O Espírito Santo foi enviado pelo noivo para cuidar da noiva, adornar a noiva, zelar da noiva. Então, irmão, irmã, vigie. Se você faz uma autorreflexão na sua vida e vê que a sua vida está quebrada, desmantelada, se reconcilie, se conserte com o Senhor Deus o mais rápido possível. Por quê? Porque a grande tribulação não é brincadeira. A grande tribulação é o governo do diabo através do anticristo, do falso profeta e da besta. A grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é para o mundo. E para aqueles que vão ficar. Porque decidiram ser dúbios. Adorar a Deus de dia, adorar a Deus à noite na igreja, né? Ali a igreja reunida na casa de oração, e durante o dia estão se adulterando, prostituindo, fornicando, se alcoolizando, se drogando. Tá? Então perceba, não viva pelas obras do apetite da concupiscência da carne, mas viva uma vida verdadeira em Deus. Para que quando o Senhor se manifestar, você não venha ser apanhado de surpresa e fique, tá, sobre o governo do anticristo, ou sobre, né, as portas da eternidade te chamar. Eu não sei o dia que eu vou partir para a eternidade. Pode ser a qualquer momento. Né? Eu não sei o dia, mas uma coisa eu sei, que eu tenho que estar preparado. Tá? Eu tenho que estar preparado. Mas quando a eternidade me chamar, eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Quem vai te recepcionar é os anjos do Senhor, ou quem vai te recepcionar são os demônios? Porque quem vive no pecado não herda o reino de Deus. Não herda o reino de Deus. Paulo disse, as obras da carne são conhecidas quais são? Prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, bebedice, avareza, as quais eu vos declaro que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os homicidas, mentirosos, tá? Os idólatras, os afeminados, tá? Não herdarão o reino de Deus. É as Escrituras que está dizendo, não sou eu. As Escrituras, irmãos, é o código de leis e princípios e valores de Deus na terra, do reino de Deus na terra. As Sagradas Escrituras é a bússola de Deus que nos orienta a andar na sua presença. Jesus disse que sem ele nada podeis fazer. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer.
Como está a tua vida com Deus? Como está a tua vida com Deus? Você tem convicção que Jesus habita na sua vida? Você tem convicção que você tem um relacionamento verdadeiro com Jesus? Porque se eu perguntar para você se Deus te ama, você vai dizer, Deus me ama. Você ama Deus? Se eu perguntar para você, você confia no Deus vivo? Você vai dizer, eu confio, pastor, no Deus vivo. Mas Deus pode confiar em você? Deus pode confiar em você? Porque uma coisa, tá? É o amor de Deus está sobre nós. Porque o amor de Deus está sobre o assassino, o adúltero, a prostituta, o drogado. O amor de Deus está sobre todo mundo. Mas o amor de Deus só está sobre o amor de Deus só está na vida daqueles que se renderam, que se arrependeram, que renunciaram o mundo com as suas paixões e concupiscência, para serem gerados por meio de Cristo e nascerem de novo. Aí o amor de Deus não está sobre, o amor de Deus está dentro. E é meu dever, é o dever de todo cristão zelar pelo amor de Deus. O amor de Deus. Deus olhou para Daniel e o amou. Deus olhou para Jó e o amou. Porque Deus deu testemunho de Jó, Deus deu testemunho de Noé e Deus deu testemunho de Daniel. Porque eram homens que eram íntegros, retos, tementes a Deus e se desviava do mal. Então a grande pergunta é, você confia em Deus? Você vai dizer, confio, pastor. Mas será que Deus pode confiar em você? Reflita aí. Reflita aí. Eu quero encerrar essa live, tá? Falando sobre esta meia-noite que eu estou falando. Tá? A meia-noite se aproxima. É a qualquer momento. Pode ser agora. Tá? Existem 2 pontos aqui. Tá? E precisamos entender a importância e a seriedade desta palavra, irmãos. Você crendo ou não, a palavra de Deus vai se cumprir. Jesus disse que não vai cair um tio ou uma vírgula do que está escrito. O que está escrito na palavra de Deus, tudo se cumprirá. Tudo. Você crendo ou não. Você pode usar a palavra de baixo escalão com a igreja, com os cristãos, comigo. Você pode dizer que não acredita na palavra de Deus. Você pode dizer que é ateu. Isso não interessa. O que interessa e cabe sobre a minha vida a obrigação de pregar o evangelho. Se você vai se converter ou não, é problema seu. Quando Deus levanta o profeta Ezequiel, Deus diz assim, é casa rebelde, é de dura cerviz, mas que ouçam ou deixem de ouvir. Profetiza sobre a casa de Israel. Profetiza sobre a vida do justo e profetiza sobre a vida dos injustos. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra que pregamos não é nossa, é dos céus, é de Deus. E a palavra que pregamos será testemunho contra a vida daqueles que hoje zombam, escarnecem, viram as costas, né? Quantos irmãos nossos estão sendo decapitados hoje na janela 10x40? Quantos países aí não se pode andar com a Bíblia porque você é fuzilado na mesma hora? Aqui no Brasil já estão começando a prender pastores, irmãos nossos, só não é divulgado por causa da palavra de Deus. Se você pregar contra determinados pecados, tá, lhe levam perante os tribunais para se explicar. Mas mesmo você não crendo, mesmo você se levantando contra a igreja, a palavra de Deus vai se cumprir. Porque ela não é do homem, ela é de Deus.
o homem a escreveu inspirada pelo Espírito de Deus. Não foi a inspiração humana, foi a inspiração de Deus através do homem que escreveu estas palavras. Homens tentaram destruir as Escrituras, mas não conseguiram e nunca vão conseguir, porque a palavra de Deus é o livro mais vendido do mundo. E não tem homem na terra que consiga destruir o que está escrito nesta palavra. Então, quer ouçam ou deixem de ouvir. É minha obrigação falar a palavra de Deus a você. Se converta, se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida e seja aceito por Jesus através do arrependimento dos seus pecados. Então, a seriedade desta palavra, tá? A seriedade desta palavra é algo que você precisa parar, é algo que você precisa refletir e analisar na sua vida. Analisar na sua vida. A seriedade da palavra é algo que você deve trazer para dentro de você. Sabe por que você xinga os cristãos? Sabe por que você é ateu? Sabe por que você vive mergulhado no pecado? Porque o pecado cega o entendimento. O pecado cega os olhos do teu entendimento para a verdade de Cristo. Porque a verdade de Cristo confronta os teus pecados. Confronta os teus pecados. Não se esconda através da religiosidade. Porque a religião, ela é inimiga da igreja, inimiga da cruz de Cristo e inimiga das Escrituras. Porque a palavra religião, ela difere da palavra igreja. Tá? São termos diferentes. E eu vou deixar aberto aqui para que você pesquise a diferença da palavra. Quando Jesus veio a esta terra, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, Jesus veio, tinha religiões estabelecidas. Mesmo a religião da casa de Israel estava desviada da presença de Deus e estavam mergulhados na iniquidade e no pecado. Deus não tinha mais aliança com Israel, porque Deus encerrou o Antigo Testamento, Deus encerrou debaixo de maldição, debaixo do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Da glória de Deus. Agora, a eclésia, os chamados para fora, em Mateus capítulo 16, que Jesus declarou, em versículo 16 em diante, que foi a primeira menção da palavra igreja, né? Você observa que a palavra eclésia é chamados para fora. Se você ler Gênesis capítulo de número 12, né? Gênesis capítulo de número 22, que Deus chama Abraão, a chamada de Abraão, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Né? E far-te-ei de ti, Abraão, uma grande e poderosa nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então perceba que o termo da chamada de Abraão, de Ur dos Caldeus, né, para ele sair do meio da sua parentela, que eram idólatras, tá? É o mesmo termo aplicado à palavra eclésia, chamados para fora, tá? Tirados do mundo para o seio de Cristo Jesus. Eu quero que você entenda isso e que o Espírito de Deus abra os olhos do teu entendimento para que você enxergue o quanto Deus te ama, o quanto Jesus te ama, o quanto Deus quer operar na tua vida, mas não endureça o teu coração, não resista à vontade de Deus na sua vida, abandone o pecado e se renda à vontade de Cristo e seja aceito por Ele, se arrependa dos teus pecados. Então perceba que a meia-noite ela está ligado ao momento da vinda de Jesus para buscar o seu povo. Você já faz parte do povo de Deus. João disse que aquele que vive pecando nunca o viu
e nem o conheceu. Quem? Jesus. Jesus. Então observe, a meia-noite para os perdidos significa hora de perturbação, hora de escassez, hora de crise social, hora de traição e morte, e hora de juízo e luto. Então, esteja preparado para a vinda do Senhor Jesus. Mas a meia-noite para os salvos, porque quem anda com Cristo, vive com Cristo, se lança aos pés de Cristo, busca o Senhor, ama o Senhor verdadeiramente, irmãos, esse tem convicção que é salvo. Esse tem convicção que é salvo. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele diz: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha a exemplificação da palavra. Para os perdidos é loucura, mas para nós, ele traz o sentido para nós que somos salvos, traz a identidade de quem verdadeiramente crê e vive e permanece em Cristo Jesus. Essa convicção é gerada. Eu tenho convicção que eu sou salvo, e se a trombeta toca hoje, eu subirei ao encontro do Senhor nos ares. E caso eu parta para a eternidade antes do soar da trombeta, eu a ouvirei, serei chamado do seio de Abraão. O meu corpo que voltou à terra será restituído em um corpo glorioso ao encontro do Senhor nos ares. Oh, glória a Jesus, porque só ouvirá o toque da trombeta aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a meia-noite para os salvos é hora de louvor a Deus, é hora de pregar o Evangelho, é hora de esperança, é hora de orar e é hora de estar de pé diante de Cristo Jesus. Então esteja preparado para o clamor da meia-noite. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Eu quero deixar esta palavra ao teu coração, que você reflita nesta mensagem de Deus sobre a sua vida. A qualquer momento pode ser o arrebatamento. E a qualquer momento pode ser a nossa partida para a eternidade. Eu encerro deixando essa pergunta como reflexão para a sua vida. Você está preparado? Você está preparado? É você que tem que fazer essa autoanálise em você, não é eu. Quando você vai no consultório médico ou você vai no psicólogo, tá? O médico ele vai fazer um autoexame em você. Mas o médico só tem capacidade de saber o que você está sentindo se você falar o que está, aonde está sentindo, qual é a dor, como se comporta essa dor dentro de você, né? No caso do médico, é na função motora, no físico. No caso do psicólogo, é a sua alma, né? Então, o que você está sentindo? Aonde é a dor? Aonde está doendo? Então, você precisa declarar isso. E é você que precisa, diante da exposição da palavra, fazer essa autorreflexão diante de você. Por isso, Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É você que tem que fazer o autoexame diante da palavra do bom Deus, da mensagem de Deus. Oh, glória a Jesus. Meus irmãos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Esta mensagem vai para o canal do YouTube, vai também para o Facebook. Dê cara a quem Cavalcante, né? Curta, compartilhe, transmita essa mensagem aos seus irmãos, a uma pessoa que não é cristão ainda, que ainda não tem um relacionamento com Jesus, porque a palavra não é minha, ela é de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. Ela penetra até o ponto de dividir juntas e medula, até o ponto de dividir a alma e o espírito,
e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus é viva. Oh, glória a Jesus! E ela não volta vazia, ela prospera naquilo que é enviada. E eu creio na palavra. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus nunca deu nada ruim para ninguém. Deus nunca deu nada ruim para ninguém. Deus dá o melhor. A pergunta é: você quer o melhor de Deus? Ele está ansioso e desejoso de entregar a você. Agora, examine-se a si mesmo. Oh, glória, porque é glorioso andar com o Senhor. Por isso Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando Davi pecou, e ele teve a consciência do seu pecado através da exortação do profeta, ele disse: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque ele havia perdido a alegria da salvação. Quantos irmãos nossos estão com a Bíblia, né? Vêm em lives, fala das Escrituras, vão à casa de oração, recebem a oração, mas não sentem mais a alegria da salvação na sua vida. Você precisa ter essa consciência. Davi disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque a alegria ela é produzida através da comunhão do homem com o Espírito Santo. Então não entristeça o Espírito Santo, porque se você entristecer o Espírito Santo não haverá alegria, mas haverá angústia e tristeza no seu íntimo. Então Davi disse: que eu perca tudo, Senhor, mas que eu não perca a tua presença. A tua presença eu não posso perder. Ela é tudo que eu preciso, ela é tudo que eu quero. Oh, glória a Jesus. Meus irmãos, fiquem na graça e na paz de Cristo Jesus. Reflita e medite nesta palavra de Deus para a sua vida. Estarei indo agora ao culto, adorar ao Senhor, né? Porque eu tenho, apesar de ter ordenação pastoral, eu tenho pastor e sou submisso, tá, ao meu pastor, tá, e procuro o máximo possível andar debaixo da sua liderança espiritual, porque um dos quesitos que o Senhor mais requer de nós é obediência à sua palavra. A Bíblia diz que para a mulher ser submissa ao marido como ao Senhor. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher como ao Senhor. A Bíblia diz que o servo tem que servir ao seu Senhor como ao Senhor. E eu tenho que ser um obreiro, servindo o ministério do meu pastor para servir a igreja, tá? Como ao Senhor. Fique com esta palavra de Deus sobre a sua vida, porque se você ama a Bíblia e quer ouvir Bíblia, fique aqui nas nossas lives, compartilhe as nossas lives e Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Fique na graça e na paz do Senhor. Que o Senhor Deus abençoe a sua família, a sua casa, os seus vizinhos e a bênção de Deus venha sobre você em nome de Jesus. Esse é o meu desejo e é o desejo dos céus sobre a sua vida. Fique na graça e na paz, meus irmãos. Deus abençoe.